calling now is being recorded. Oi? This calling now is being recorded. Então, boa noite, gente. Vamos dar início à nossa roda de conversa. Eu vou disponibilizar aqui no chat uma lista de presença. Aí vocês informam o curso de vocês e se vocês são de alguma equipe da Calorada, certo? Só para avisar que a gente tem 2 salas, então as perguntas que serão feitas na outra sala, os colegas vão me passar com nome, comentário ou algum posicionamento que tem e eu leio aqui para o restante dos participantes. A gente vai abrir para posicionamentos e perguntas no final, mas caso alguém tenha algum posicionamento durante a conversa, pode levantar a mão que eu dou a palavra, passo a palavra para vocês. Então, boa noite. A nossa roda de conversa hoje é sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, visibilidade e acolhimento dentro das comunidades acadêmicas. Tenho 3 convidados maravilhosos aqui hoje. Já agradeço pela participação de vocês. Eu sou diretora de movimentos sociais do Centro Acadêmico. Eu sou a Raiane, eu curso Engenharia Civil. Entrei em 2017 na Unipampa, já faz um tempinho. E a minha chapa, Cavaleiros do Zodíaco, assumiu no início do ano. Nossa gestão vai até 2022 e a gente está bem focado nessa questão de representatividade. O nosso grupo é bem plural, nós somos em 7. E todo mundo é muito preocupado com a questão de visibilidade, representatividade, que os guris, o Dudu e o Manuel vão entender que aqui no nosso campus ele é bem masculino e bem cis e hétero, acho que a maior parte das pessoas. Então é bem complicado nesse quesito de representatividade. Agora eu vou pedir para que cada um se apresente, vou começar pela Bárbara, te dou a palavra. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, queria agradecer o convite de vocês para participar. Eu tenho 24 anos, eu me formei na FSM, moro em Santa Maria. Me formei em psicologia. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que... Boa noite, Bárbara. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Durante a conversa, a gente vai falando e conversando mais, se apresentando mais. Dudu, se quiser se apresentar, contigo. Oi, gente. Meu nome é Eduardo. Eu curso Engenharia de Software, entrei em 2016 e era isso por enquanto. Manuel, por favor. Então tá, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite que a Raiane fez para mim, acho que os colegas, o Eduardo também. Então fico muito agradecido pelo convite, rever alguns colegas. Então eu sou Manuel Henrique,
eu entrei na Unipampa em 2014, eu sou natural de São Paulo, né? E eu fui estudar em Alegrete em 2014, me formei em engenheiro mecânico em 2018 e comecei a trabalhar na URGS. Eu sou técnico em mecânica, técnico de laboratório, sabe? TAI, né, da carreira dos TAIs, trabalho na URGS. Sou mestre em engenharia também pela URGS, terminei agora no começo desse ano na área de engenharia de materiais. E hoje eu trabalho tanto na URGS quanto na Uniriter. Eu sou professor na Uniriter de Canoas e Porto Alegre, nos cursos de engenharia mecânica e de engenharia de produção. Eu acho que é isso, minha apresentação. Tá bem, muito obrigada. Assim, gente, para começar a nossa conversa, eu quero saber de vocês como é a visão de vocês, como foi a vida e a vivência de vocês dentro das comunidades acadêmicas, tanto escola quanto universidade. Quero saber como é que foi essa questão de aceitação, porque eu me descobri dentro da Unipampa. Somos dois, então. Antes de entrar, eu não sabia que eu era bissexual, então foi um turbilhão de sentimentos, a gente fica meio perdido. Mas eu tive muito apoio, tive a sorte de ter muito apoio da minha família e dos meus amigos. Aqui em casa nunca foi uma questão. No momento que eu descobri que eu era bissexual, eu simplesmente cheguei com uma namorada aqui em casa e falei, olha, essa é a minha namorada. E meus pais falaram, ok. Então eu sei que sou privilegiada nesse quesito, então quero saber de vocês. Quem quer ser o primeiro a falar? Bárbara? Pode ser tu? Tá bom. Vamos pensar. Qual que era? A pergunta era sobre os ambientes acadêmicos que eu frequentei, né, Isso. ao longo da minha vida. Bom, na escola, na realidade, eu acho que eu sempre soube que eu gostava de mulher, mas eu gosto de homem também. E pra mim nunca foi uma questão de eu ter que descobrir. Parece que eu sempre soube. E eu tanto sempre soube que eu sempre achei óbvio. E por eu achar óbvio, eu nunca pensei que eu precisasse falar. Tanto que eu nunca falei. Eu não falei pros meus pais, eu não falei pra ninguém que me conhece. As pessoas só sabem, assim. Eu acho que as minhas amigas, assim, quando eu cheguei e me dei o trabalho de falar, todas já me disseram assim, tava na tua cara, eu sempre soube, né? E eu acho que isso acontece com todo mundo que me conhece. Mas no colégio sempre foi óbvio, mas eu não ficava com muita mulher no colégio, não. Porque existia, assim, aquela coisa social que pesava, sempre pesou. No ensino médio, assim, passei o ensino médio inteiro sem ficar com mulher. Quando eu era mais nova, assim, pré-adolescente, eu já tinha ficado com meninas, mas o ensino médio inteiro eu passei sem ficar com mulher. E aí eu só voltei a ficar com mulher depois que eu saí do colégio. Durante todo esse período eu tava tentando me coagir a gostar de homem. Mas depois que eu fui pra faculdade foi muito mais libertador, assim. É um ambiente que eu não sentia pressão nenhuma, não sentia a pressão que eu sentia no ensino médio. Na faculdade eu não sentia mais, no cursinho eu não sentia mais, então foi muito libertador para mim. O ensino superior é um ambiente foi bem aberto para mim, foi bem acolhedor, foi bem acolhedor. O curso de psicologia ali da FCM também é um espaço bem diversificado. Ali o CCSH da FCM, ele é um espaço bem diversificado, então eu me senti muito bem, me senti muito acolhida na universidade, ao contrário do ambiente do colégio. Sim, eu acho que no colégio existe muito essa heterossexualidade compulsiva, sabe? Eu vejo muito que a maioria dos meus colegas do ensino médio eram da comunidade e ninguém mostrava, sabe? Depois que a gente saiu, que todo mundo foi pro ensino superior, a gente começou a descobrir, em tese. Agora os meninos, Manuel. Para mim não é fácil, não, porque fico feliz com você, Bárbara, com o seu discurso, né? Muito interessante. Mas para mim não foi muito fácil, assim. Como que eu vou dizer? Eu me descobri, entendi, né? Me entendi como gay mesmo, homossexual, na universidade, né? E esse processo de construção da minha identidade, de quem eu sou mesmo, foi dentro da Unipampa, né? Foi no período de universidade, embora eu já tinha eu ficava com meninos, mas tipo, era um tabu para mim. Então não era assim, minha família toda de evangélica, assim, né? Então para mim era um tabu, foi muito difícil, não foi nada fácil. Até porque ninguém falava disso em casa. Então, né, a família toda hétero, ninguém falava disso em casa. Então eu fui me descobrir mesmo dentro da Unipampa.
me entender homossexual. E eu sei quem me ajudou. Oi? Ninguém fala muitas coisas, né? A gente que Ninguém vai fala muitas descobrindo as coisas. coisas sozinho. E quem me Até a ajudou gente mesmo tentar foi os meus uma coisa. amigos mais próximos, sabe? Porque ainda mais um curso de engenharia mecânica, eu entrei em 2014, sabe? Embora eu sempre fui muito quieto, assim, os colegas já me falaram, me identificavam como gay, né? Sim. Então eu não precisava, tipo assim, eu não falei que eu era gay, mas tipo, ó, ele é gay. Então, eu já sentia, assim, ó, que eu precisava sempre mostrar que eu era competente na área da mecânica. Então, em sala de aula, eu sempre sentia, parecia que eu sempre precisava me firmar como competente por ser gay na engenharia mecânica, sabe? Então, dentro da universidade, pelo menos eu me formei já completamente consciente, né? Então, meus amigos ali mais próximos foram fundamentais. Então, acho que em relação a essa questão, né, do mês da visibilidade, é muito importante. Eu acho que, embora meus colegas eu tinha poucos colegas mais próximos que eram da LGBTQIA+, mesmo, né? Mas eles foram fundamentais, mas não foram todos, sabe? O curso de engenharia mecânica, na época, eu lembro que era um tanto quanto hostil. Porque é muito masculinizado, né? Uhum. A profissão de engenheiro mecânico, até hoje, né? Tipo, eu trabalho como técnico em mecânica, eu dou aula para engenharia mecânica, então eu sinto, sabe? Dentro do ambiente acadêmico, parece que eu sempre tenho que mostrar conhecimento, mostrar algo a mais, parece que eu tenho que me firmar. Porque se eu falar só que eu sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia, não dá conta. Eu tenho que mostrar que eu sei, porque, caramba, engenheiro mecânico gay. Então, eu venho... Mais rígido parece o curso de vocês também nesse sentido, né? Porque mais exatas, assim, a engenharia de software é Na meio verdade, é uma exata, ignorância, né? humana. É uma Exatamente. ignorância. A figura masculina com conhecimento, nada tem que ver uma coisa com a outra, né? Sim. E na Porque é civil pouco discutido. tem muita questão também para mim, as duas questões, por ser gay e por ser mulher. Então eu já tenho que afirmar duas vezes que eu sou inteligente, que eu sou capaz, para estar ali, entende? Junto com homens héteros. Então é bem complicado. Com certeza. As minhas colegas também, eu entrei em 2014, minhas colegas que ingressaram também, né, por estar na engenharia mecânica, mas a gente a gente discutia, assim, meus colegas eram muito abertos, sabe? Por isso que eram os meus colegas, não eram os meus amigos. Então, só que não são todos, então não, às vezes não é fácil, sabe? A gente tem que ter uma maturidade, assim, um pouco razoável. Eu não sei, a Bárbara, que é psicóloga, não sei se a maturidade é a palavra certa que descreve, ou compreensão de si, compreensão de onde você está, né? Claro que o conhecimento é sim libertador, e quanto mais você sabe, mais tranquilo você fica em relação a você, né? Mas eu lembro que era muito tabu, assim, nossa, Deus do céu, dentro com meus colegas de engenharia mecânica, então não foi fácil. Dudu, tu quer fazer alguma colocação? Eu vou falar agora, tipo, como é que foi a minha experiência, né? Tipo, eu, assim, é difícil falar assim pra geral, né? Mas porque eu sou bem tímido, assim, e, tipo, resguardado, assim. Meus amigos, assim, né? Eu sou bem solto, falo. Mas com os outros eu sempre tento manter, assim, uma postura, talvez seja algo errado, mas é o jeito que eu lidei com as situações sempre, sabe? E, tipo, até pra conversar e, tipo, superar esses negócios que às vezes ficava quieto, sabe? Eu sou bissexual e aí, tipo, mas, sei lá, tipo, eu falo assim como é que foi exatamente desde sempre, mas eu me lembro que quando eu era criança, assim, eu não sabia o que era, sabe? Tipo, não sabia nem o que era sexo, tipo, não era, tipo, Não teve gênero, essa sabe? Esses educação, negócios. sim. Não E, na sabia mesmo, verdade, sabe? nesse processo, assim, de a gente, toda população LGBTQIA+, a gente parece que a gente vai criando personalidades para se inserir no meio, sabe? Sim. Parece que eu tenho que, por exemplo, né, eu tô num curso de engenharia mecânica, com colegas de engenharia mecânica, parece que a gente, não sei te dizer, a gente cria personalidades. Eu até postei esses dias essa frase que acho que o Pedro HC compartilhou no Insta.
parece que a gente, quando a gente fica adulto, né, a gente se reconhece e fala assim, o que de fato, né, igual o Pedro falou, o Eduardo comentou, será que esse A gente comportamento tem é que meu remontar, né? mesmo? Ou a Sim, a gente gente tem criou esse comportamento para a gente se proteger, para a gente se sentir incluído, sabe? A gente fica pensando, mano, quem sou eu de fato, né? É muito isso. E outra coisa, outro dia, compartilhar com vocês uma experiência aqui. Outro dia eu fui fazer uma entrevista de emprego, e aí no formulário tinha lá, tipo, qual a sua orientação sexual. Eu pensei várias vezes antes de colocar a realidade, sabe? Tipo, será que eu coloco, ou será que eu coloco que eu sou hétero? Será que eu vou ter mais chance se eu colocar que eu sou hétero? Então, tipo, aonde que eu devo ter medo de ser quem eu sou, sabe? Demonstrar quem eu realmente sou. Tipo, se eu colocasse que eu coloquei bissexual, mas eu pensei várias vezes antes. Então, a gente tem um medo, hoje em dia, a gente acha que diminuiu esse preconceito, mas eu acho que a gente ainda tem muitos passos para dar. Ainda mais aqui no nosso país, que a gente sabe que é o país que mais mata LGBTQIA+. Então, é uma questão super complicada e super delicada. Quando eu entrei na Uniriter, né, eu comecei a dar aula na Uniriter ano passado. É uma instituição hoje, né, eu percebo que é super, dá bastante visibilidade, a gente tem bastante temática sobre isso, né, mas eu lembro que na minha entrevista com o coordenador do curso, né, então eu ia pegar o cargo de professor, eu lembro que, tipo, a gente cria comportamentos para não parecer, tipo, pelo menos, porque eu não sei se a pessoa que está me avaliando é preconceituosa, né, não que é um problema comigo eu sou completamente resolvido, mas eu não sei o quanto a pessoa compreende isso e diferencia, sabe, tipo, estou contratando um professor independente da identidade, do gênero, de qualquer coisa, sabe? Então a gente vai criando essas barreiras e vai construindo essas coisas que, tipo, meu, é complicado, né? Mas eu teve um concurso que eu fiz para Marinha que perguntava no formulário, assim, sabe? Que era para engenheiro da Marinha, que, tipo, a sexualidade, sabe? Falei, mano, por que estão perguntando isso? O que interfere? Vai interferir em alguma coisa no meu trabalho diretamente? Né? E isso recente. Sim. E é a mesma coisa dentro da universidade. As pessoas acho que talvez não tenha. É aquela frase, a gente tem medo de tudo aquilo que a gente desconhece. Então, acho que as pessoas têm informação ali à mão, mas talvez a ignorância seja maior de não querer entender, de não procurar, de não se informar, ou até saibam e queiram ser preconceituosos. Eu acredito muito nisso, que hoje em dia a gente tem muita informação vindo de todos os lados. Então, Pode falar, Dudu. Aquele negócio, né? Tipo, as pessoas, ela não fala nada, não demonstra nada, se aceita ou não aceita. Tipo, também ela não tem que aceitar, né? A gente, né? Mas ela precisa respeitar. Só que daí, tipo, às vezes ela finge que respeita, mas ela nunca procurou saber, nunca procurou entender minimamente, sabe? Ou, tipo, nunca parou, sabe? Pra ler, pra ver com ela mesma se ela tinha, por exemplo, parentes, sabe? Tu pegar e percebe, né, que existe amor ali, sabe? Tipo, as pessoas te amam que estão ao teu redor, sabe? Mas para algumas pessoas é mais difícil, né? Tipo, aceitar, respeitar, né? E Eu acho aí, que muita coisa é falta de visibilidade, sabe? A gente recém está mostrando, eu tenho a impressão que é muito recente, sabe? Essa toda a visibilidade que a gente tem. E quando a gente começa a entrar em alguns, principalmente, né, para trans, travestis, a gente começa, aí sim, falta horrores de visibilidade. Muito, muito. É muito, muito, muito. Acho que é por isso que tem esse mês, a gente tem que sempre falar, acho que é por isso que tem essa roda de conversa, né? Eu vejo com a da minha família, muita coisa era ignorância, a gente, sabe, era ignorância mesmo. Então, enquanto mais se fala, eu acho que vai naturalizando tudo isso, né? A eu acho que a representatividade importância falta desse... muito. Desculpa, Dudu, pode falar, pode falar. Não, tipo, essas ondas, assim, tipo, da gente poder falar, sabe? Tipo, o mês do orgulho LGBT que ia mais e o acesso que, né, das internet ao conhecimento, informação, a possibilidade que a gente tem de compartilhar as nossas ideias, sabe? E, tipo, essas ondas, assim, esses grupos e cada vez mais pessoas representando essa representatividade, assim,
é um fator que ajuda muito, sabe? O acolhimento, né? A gente se sentir pertencente a algum lugar. Ó, Sim. A cervejinha. Bárbara A tá Bárbara feliz tomando ali. uma A cervejinha. Bárbara tá bem. Eu esqueci meu vinho na cozinha, só não vou levantar agora para pegar em respeito a vocês. Mas é isso aí, Eduardo. Só que às vezes eu acho que visibilidade é pouco, sabe? É muito necessário, a gente precisa muito falar, precisa muito mostrar, mas eu acho que uma coisa que você colocou, inclusive, na pauta, Rê, não sei se eu já posso puxar esse Pode, claro. assunto, é em relação às políticas, sabe? Então, não sei porque eu sou de esquerda, mas enfim, independente, eu sempre penso que o Estado, perante um problema, ele tem que tentar resolver, né? Eu acho que o Estado tem que buscar mais forças para buscar soluções. Hoje o Brasil é o país que mais mata, né, travestis, transexuais. Então, o que eu vou fazer em relação a isso? Então, o Estado tem que ser um pouco maior, tem que ter mais efetivo. Então, como que eu posso resolver? Então, por que os trans, os travestis são mais assassinados? Então, falta visibilidade e falta política, né? Então, na verdade, as pessoas que mais sofrem, né, tipo, em relação a identidade, né, o que a pessoa olha de longe, assim, já fala assim, ó, aquela pessoa é diferente, né, o gênero neutro, por exemplo, você já olha diferente, já não consegue entender, então é difícil conseguir emprego, é difícil conseguir se relacionar, muitas vezes conseguir, amizades no trabalho, dentro do ambiente escolar, então precisa de políticas, tanto de afirmativa. Na URGS tem alguns programas de pós-graduação que tem cotas para travestis, né, para travestis, transexuais, e especificamente da LGBTQIA+, acho que eram isso, acho que era o programa de educação, sabe? Mas não são todos os programas, né? Mas então, vendo que existem travesti, por que eles não têm acesso também à pós-graduação? Né? Então a gente tem que pensar na política, né? O Estado tem que fazer alguma coisa. Então a universidade, o ambiente acadêmico tem que fazer alguma coisa, pelo menos até suprir ou sanar um pouco dessa desigualdade em relação à identidade, em relação à gênero. Por que não temos travestis, trans, essa população na pós-graduação? Então precisamos sim inseri-los. Né? Daqui a pouco não vão conseguir entrevista, não vão conseguir estudar por conta de preconceito. Então, sim, a visibilidade é importante, mas precisa de política, né? E a gente faz isso elegendo bons deputados. E tanto falta essa visibilidade que, durante aqui meu tempo da Unipamp, eu fiz várias amizades com pessoal de outros campos, e eu procurei muito fazer uma roda de conversa bem plural. Tanto que eu procurei professores LGBTQIA+, procurei colegas trans e travestis, não encontrei nada. Falei com o pessoal de vários campos e não consegui contatos, então é um negócio que falta muita representatividade, muita visibilidade. Tanto que a maior parte dos travestis e transexuais acabam tendo que se prostituir, o que as pessoas acham que é uma escolha, mas às vezes não é. Sim, claro. É falta do Estado, é falta de uma interferência, bem como tu disse, de políticas. Eu acho que esse negócio do Estado, assim, de políticas é mais relacionado à segurança também, sabe? Tipo, né? Pra promover segurança para as pessoas que são Segurança, saúde, né? Não dá para a gente ter, por exemplo, políticas que vão desmontar em relação à saúde da população LGBTQIA+. Então, sim, tem política, hoje em dia tem projetos de lei que desmontam o avanço do SUS, por exemplo, ao tratamento do HIV. Né? Então, segurança, educação, saúde, acho que tudo, né, vai juntando um bolo. E junto com essa falta de visibilidade, de representatividade, eu vejo que falta muito a parte da educação sexual. As pessoas não têm noção sobre certas coisas. Eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu aquele clipe do Pablo Vittar, eu acho que, eu não lembro o nome, mas eu lembro que teve um comentário que viralizou, assim, tipo, eles fazem propaganda de camisinha no vídeo, e tem um comentário que viralizou que era, tá, mas por que camisinha se ele é homem? Se os dois são homens? Então, falta muito essa educação sexual, porque as pessoas são ignorantes, sabe, nessa parte. E as pessoas acham que educação sexual era corpo sensual, diz a Tainá, isso mesmo. As pessoas acham que educação sexual é tu ensinar as crianças a transarem, não é sobre isso.
Tá completamente errado essa ideia. Sim, sim. E na educação é tudo, né? Na educação, na verdade, quando a gente fala de política de educação, melhora a saúde, né? Melhora a segurança pública, quando a população jovem consegue ver uma saída para o futuro na educação, deixa um pouco da criminalização, tem outros futuros, quando a gente fala de população mais periféricas, né? Então, a educação é motivo para muita coisa. Eu lembro de uma pesquisa uma vez que eu li, não é especificamente sobre a população LGBT, mas acho que cabe para tentar me expressar o que eu quero falar da importância da educação. Era uma pesquisa de um sociólogo, né? Ele estava estudando por que jovens cometem crimes com muita crueldade. Era um pesquisador de sociólogo, acho que era uma tese de doutorado lá em sociologia. Por que jovens, tipo de 15, 16 anos, 17 anos, chegam a cometer crimes com muita crueldade, né? Tipo, facadas. Então, tem vários argumentos, ele se aprofunda bastante, na verdade é bem aprofundado o tema, até para mim, porque eu não sou da área, né? Então, mas o pouco que eu consegui pescar, e um argumento muito interessante que ele usou é assim, ó. Ele estudou, acho que eram 15 jovens que estava naquele, como que chama? Quando o jovem comete um crime, né? Vai para... Como? Eu não sei o nome, como é que é. Mas de jovens infratores, né? Sim, não lembro o nome. E aí ele entrevistou eles, conheceu a história, foi buscar entender. Tinha um ponto em comum em todos. Aí o ponto em comum era que todos esses jovens tinham sido expulsos das escolas. Então, o que eu imagino... Não quer dizer que todos os jovens expulsos das escolas vão cometer crime de grande violência. Não tem nada a ver. Mas que esses jovens que cometeram crimes com grande crueldade, eles foram expulsos das escolas por quê? Eles não se encaixam. Aí ele explica, né, que um dos motivos é que a escola, ao invés de acolher o problema, tipo, eu tô com um aluno que é problemático, que não se, às vezes não aprende da forma ali da escola formal, né? Que nem todo mundo aprende do jeito que a escola ensina, né? É um ambiente completamente formal. Na verdade, a escola de educação básica, muitas das escolas eu visualizo como excluem, sabe? São segregadoras mesmo os alunos, não incluem esses alunos. Então, o primeiro choque que eles tiveram foi expulso da escola. Tipo, mano, vamos conversar com esse aluno, vamos entender o problema social, vamos entender as questões sociais, psicológicas. Não, excluem o aluno da sociedade. Eu acho que tanto na escola a mesma coisa entra. Por que eu contei isso? Né? Esse paralelo da importância de a gente falar isso desde jovem com as crianças, sabe? Para a gente mostrar a importância da educação e construir adultos mais sadios, né? Em relação à identidade de gênero. A pessoa, às vezes, temos jovens da LGBTQIA+, que muitas das vezes não conseguem se entender, né? A gente está aqui com naturalidade, conversando, falando da nossa sexualidade, mas muitas das vezes não é fácil falar disso, dependendo do meio que a pessoa vive, né? Então, isso que eu falo, precisamos de bastante falar sobre isso, principalmente até implementar boas políticas de educação, né? Ser suficiente para acolher a população LGBTQIA+, que muitas das vezes são excluídas, né? São completamente excluídas de amigos, porque às vezes a escola é um ambiente mais hostil do que... Muito, principalmente na fase ali do ensino médio. Nossa! E eu acho que é a pior parte, assim, para quem não é LGBTQIA+. Pra mim foi ensino fundamental, tipo, sempre fui mais tímido, eu sentia meu jeitinho, sabe? E aí, tipo, até a sexta série, gente, eu sofri tanto bullying. E aí, tipo, pra mim foi... Eu acredito que quase todos nós aqui dessa live. Sério. E, tipo, o momento mais acolhedor foi, inclusive que pareça, foi no ensino médio, sabe? Tipo, foi no terceiro ano, assim, que eu me senti incluído por conta dos amigos, sabe? Porque eu encontrei uma turma que eu fiz amizade com as pessoas da turma, sabe? Pelo motivo que elas eram abertas, sabe? E, tipo, elas me acolheram, assim, geral da turma, assim, me acolheram, sabe? Independente do meu jeito, independente de quem eu sou, tipo, mesmo elas não sabendo, sabe, nada sobre mim, foi essa questão que eu achei legal, sabe? Sim. Sim.
Acho lembro- que isso que o Manuel falou, sabe, da importância de criar amizades no trabalho, sabe? Isso é um grande fator que, sabe, que às vezes, né, porque às vezes a gente não encontra, assim, apoio no meio, mas a gente encontra apoio nos amigos, né? E, tipo, O Bruno citou aqui porque no Total. chat. Lembrei do caso do menino que foi julgado pela escola por pedir para fazer um trabalho com o tema LGBTQ+. Exatamente, né? Exatamente. Absurdo. Esse caso Absurdo. aí, eu me lembro que eu falava que eu sofri bullying, e aí eu tinha vergonha de falar por quê, sabe? Sim. Pô, porque é real, sabe? As pessoas, assim, Tu fica geralmente adultas, constrangido por não tem estar esse sendo negócio. oprimido. É um negócio estranho, né? O bullying. Sim. Tu fica constrangido por ser quem tu é, sendo que é outra pessoa que devia ficar constrangida pelo que ela faz. Sim, Exatamente. sim. E às vezes, E quando a gente é Paulo criança, Freire, não sabe, né? o oprimido se torna opressor às vezes também. Sim. Se a gente não trata as pessoas às vezes as pessoas não se entendem muito bem, se tornam opressoras, né? E alimenta esse ciclo enorme. Eu lembro de uma vez também eu fiz técnica em mecânica, né? Com 15, 16 anos. E eu lembro, na época, eu não falava que eu era gay, não falava sobre isso, mas embora todo mundo já falava que eu era gay, eu demorei para me entender. O povo descobriu mais rápido do que eu. Aí eu Te lembro que tiraram do armário, literalmente. nossa, foi muito fácil eles identificarem, tipo, a inteligência artificial deles é tipo Solta pra TikTok, fora. sabe? Rapidinho eles percebem que você é gay mais rápido do que eu. Sim. E aí eu lembro que o professor falou assim, quem de vocês vai fazer engenharia mecânica, né, lá no curso técnico? Aí meus colegas, eu não vou, mas eu tenho certeza que o Manuel não vai ser, não vai fazer engenharia mecânica. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, por quê? Sabe, na época não entendi o porquê que ele falava que logo eu não ia fazer engenharia mecânica. Eu era um bom aluno do curso técnico, mediano, assim, sabe? Mas não visual. Aí que começaram a rir, né? E eu vim entender, não, eu acho que não dos alunos ali, eu era o único mais que não é que era gay, fugia da masculinidade, né? Independentemente de ser masculino ou não, tem muito hétero que não é nada masculino, mas independentemente disso, por não ser tão completamente assim, representar a masculinidade, não. Já não vai ser engenheiro mecânico, né? Sim. Então é hostil, né? É hostil, sim. Sim. E existe muito também esse negócio de sexualizar os traços das pessoas. Se tem um menino que é mais afeminado, ele é gay. Eu tenho certeza que ele é gay. Ou se é Isso uma é menina que complicado. é mais masculina, que tem traços masculinos, ou que até tem o cabelo curto. Outro dia, eu vou ter que falar. Outro dia aconteceu um negócio, tava eu e outras duas amigas, e essa minha amiga, ela veio de uma cidade muito pequena, faz pouco tempo que ela chegou na cidade. Muito pequena, eu acho que tem 4 mil habitantes, no máximo. E aí a minha outra amiga, ela tem o cabelo bem curtinho. E aí ela me falou assim, ai, mas quando você sai, assim, ela vai no banheiro feminino ou no masculino? Eu falei assim, tu não percebeu que ela é uma menina? Ela vai no banheiro feminino. Ela falou, não é que eu tenha preconceito, é que na minha cidade é diferente. Menina que tem cabelo curto tem que ir no banheiro masculino. Meu Deus! Eu fiquei em choque com isso, sabe? Eu fiquei completamente em choque. Eu não Raciocínio sabia meio se eu torto. ria, eu não sabia se eu ria. Eu fiquei sem reação na hora. Eu falei, não, ela é uma menina. Às vezes as pessoas vivem Pô, a umas pessoa caixas jogou um binárias, shade sabe? ali só pra Que, nossa, fazer gente. pergunta. Desculpa, Eduardo, eu te atravessei no meio. Às vezes a pessoa ali tá na ignorância e joga o shade em forma de pergunta, assim, tipo... Eu vou fazer essa pergunta aqui, você acha no direito de fazer a pergunta, né? Eu acho que ela queria mais, talvez, saber se a minha amiga gostava de menina. Sim, ela gosta. Ou se era só o estilo dela. Mas pra gente ver que as pessoas ainda levam muito pra esse lado. Se tem cabelo curto, é menino. Então não dá pra te cortar teu cabelo. Hoje em dia, gente, confesso que eu tô assim, ó, quase sem paciência para um discurso atravessado desse, sabe? Eu não perdoo nem mais meu avô. Eu tô assim, ó, saturado já de um discurso completamente raso, tipo esse raciocínio que a Rayane comentou ali, tipo, tem cabelo curto, logo banheiro masculino. Meu Deus do céu. Sabe? Zero paciência, assim. Então, eu acho que a gente não deve... a gente tem que ser acessível na informação, né? Que às vezes a gente
acaba usando muito termos técnicos, às vezes a pessoa não entende, mas tem que fazer se entender, tem que explicar, tem que comentar. Não é aquela coisa que eu vejo que muitas das vezes falam que a gente acaba cancelando as pessoas e a gente sabe de tudo, a gente quer sempre corrigir. Não é isso, mas a gente tem que explicar a situação, que muitas das vezes são, né, uma coisa é opinião, outra coisa é um crime, Sim. outra coisa é você assediar uma pessoa, que muitas das vezes beira assédio, né? Então, assédio social, assédio psicológico, assédio profissional, que às vezes acontece muito, piadinhas assim, ó, demais. Eu trabalho na URGS, embora é uma universidade, sabe? Às vezes eu escuto uns comentários assim, gente, que, olha, zero paciência. Você nem acredita que está escutando dentro de uma universidade federal. Né? Então a gente tem tem que falar sim, né? Eu acho que é isso. Eu acho que esse mês é marcado para a gente comentar, para a gente debater, para a gente se fortalecer, né? Buscar argumentos para mostrar experiências, né? Cada um vai falando um pouco das suas experiências, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, até nós mesmos. Eu vim aprendendo, estou aprendendo cada vez mais. Eu ia comentar isso agora. Eternamente desconstruindo. Aqui, só ler os comentários. A Amanda falou, na verdade, às vezes só tendo cabelo colorido é um sinal para as pessoas. É verdade. Às vezes a gente escuta alguns comentários até das pessoas que são da nossa comunidade, alguns comentários meio ignorantes, que às vezes eu já escutei muitas coisas que às vezes eu levei, tipo, para brincadeira, mas que depois, quando eu me peguei pensando, eu vi, não, mas isso foi preconceituoso, sabe? Tipo, uma vez eu ouvi, nunca namoraria contigo porque tu é bi. Eu tenho 2 vezes chance de ser traído. E não é assim que funciona. É um raciocínio fraco, né? Nossa, né? Não, é uma coisa que... A gente escuta de gay mesmo. Eu já conheci um colega meu que ele era gay e era machista. Vocês acham assim, ó, é impossível. Não é impossível. Não eu conheço muitos. Tipo, dentro da comunidade as pessoas já criam padrões de gays, padrões de comportamento. Tem colega meu que é gay e fala que não fica com afeminado. Eu falei, oi? Tipo, se você não quer ser afeminado, beleza, mas o que você tem a ver com a outra pessoa, né? Então, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, tem sim, né? Por isso que eu falo, a gente tem que conversar para a gente se entender. Exatamente. Né? Muitas vezes eu já me peguei ensinando, não, que eu acho que não cabe a mim ensinar outra pessoa, mas talvez informando, passando a informação. Eu namorei uma menina e eu tinha cabelo curto e tudo mais, e eu sempre fui mais feminina, não sei se posso dizer assim, mas todo mundo fala, tu tem cara de hétero. Tem cara de hétero, não sei o quê, tu não pode gostar de mulher porque tem cara de hétero. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei, eu tinha o cabelo bem comprido, e eu falei pra ela, eu tô pensando em raspar minha cabeça aqui do lado, fazer um corte. Ela me olhou e falou assim, não, né, porque daí tu vai ficar bem com cara de sapatão. Eu fiquei assim, gente, como assim eu tô ouvindo isso da minha própria namorada? Você não falou que número de calça? Né? Porque... Aí eu fiquei em choque, eu não consegui nem responder, sabe? Aí eu falei, só o que eu consegui falar foi, sim, tu tem cabelo curto, então tu é um menino agora. Então, me desqualifica qualquer coisa, eu estando contigo ou não. Malditos estereótipos, exatamente. Essa cabeça binária, mas a gente também, assim, ó, às vezes eu fico pensando, será que a gente tem que entender que a gente nasce nesse mundo praticamente binário, né? O masculino, o homem, mulher, né? Aquela coisa bem divididinha. A gente tem que, eu acho que assim, eu pelo menos, né? Eu busco entender isso, mas aceitar essas é outra história, sabe? A gente tem que entender, mas para a gente conseguir explicar para a pessoa. Eu acho que é mais por aí, né? Sim. É até complexo. Não, eu acho complicado o fato de pessoas mais antigas, a gente até consegue entender que tem uma certa ignorância, que não são tão atualizadas, mas para amigos meus, assim, é meio complicado. Eu acho que tem gente que às vezes quer
falar certas coisas, quer alfinetar por querer, entende? A pessoa tem informação, tem conhecimento e mesmo assim ela quer continuar fazendo aquilo ali. Às vezes até com uma piadinha, para a pessoa pode ser piada, mas a gente sabe onde dói. A gente sabe que às vezes passa um pouco do ponto. Sim, sim. Quando eu tô um pouco nessas discussões, assim, com algumas pessoas que acabam fazendo comentários homofóbicos, assim, e não querem fazer, né, para eles é uma piadinha, não foi intencional, mas de não intencional tá todo mundo de saco cheio, né? Então, eu sempre comento o seguinte, assim, ó, a gente julga alguma coisa, a gente fala alguma coisa com base no que a gente sabe, né? Do jeito que eu tô falando para vocês é com base no que eu sei, né? Do que eu vivi, do que eu aprendi. Mas será que o que eu vivi e aprendi é suficiente para estar falando desse assunto? Né? Às vezes a pessoa é hétero, no mundo hétero, na sua bolha hétero, quer fazer opiniões para dentro da... Ah, não, mas o gay, beleza, ser gay, mas não pode ser afeminado. Eu falei, oi? Né? Então, você fala essa opinião com base no que você sabe, né? Então, a gente tem que buscar aprender mais, que a gente nunca sabe o suficiente. Né? Será que você sabe o suficiente para estar querendo afirmar alguma coisa, para estar querendo opinar alguma coisa? Se não, vamos aprender, né? Vamos buscar entender, vamos entender o lugar de fala das pessoas. Então, a gente tem que sempre se colocar nesse lugar, né? Será que eu sei o suficiente para falar desse assunto? Porque senão eu posso estar falando besteira e aí minha opinião não vale nada, né? Eu posso estar querendo falar, por exemplo, às vezes, eu tenho uns colegas meus, assim, da URGS, que querem muito discutir, às vezes, política. Por exemplo, era uma discussão quando a URGS implementou as cotas no mestrado em educação para travestis e trans, né? Então, foi ano retrasado, acho que isso aconteceu. E meus colegas servidores, né, começaram a debater isso, assim, não, eu não acho que precisa, mas acho que não precisa isso, a pessoa tem que fazer a prova, não sei o quê. Eu falei, gente, reforço, né? Vocês estão falando isso com base no que vocês sabem. Quantas experiências travestis você conhece? Quantas pessoas trans vocês conviveram? Vocês conhecem a luta delas? Vocês conhecem as dificuldades que ela encontra no mercado de trabalho, no meio de amigos? Vocês não conhecem o suficiente para estar querendo opinar sobre política de inserção de travestis. Né? Então, você não... Aí eu falo, isso foi até pouco grosso, mas você não pode estar nem opinando uma coisa que você não tem um mínimo de informação. Não tem vivência, nada. Então, beleza. Porque a gente está aqui falando do que a gente viveu. Sabe? Sim. Então, é apenas a opinião dele. E não vale nada, porque não está baseado em nada. Né? Então, agora, a gente sabe que pessoas travestis e trans, muitos não conseguem terminar o ensino médio, porque já se sentem excluídos na 8ª série. Né? Na 8ª série já se sentem excluídos, já desistem do ensino médio. É difícil fazer amigos, as pessoas trans e travestis, muitas das vezes. Então, enfim, todos da comunidade LGBTQIA+. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Será que eu sei o suficiente para estar julgando? Será que você sabe o suficiente para estar falando de uma coisa que, às vezes, muitas das vezes, a gente não sabe? Sim. Né? E isso eu faço por mim também, né? Quando eu quero discutir alguma coisa que não é da minha área, do meu assunto, uma coisa que eu não sei, né? Eu falo, é a minha rasa opinião. Né? Claro. As pessoas têm que entender isso. Vou ler um comentário aqui. A gente vê mais, né? Para poder, ter a visibilidade, para a gente poder ver, para a gente poder entender, para a gente poder tentar se colocar no lugar do outro, tentar ter empatia com né, o que a gente está vendo, o que a gente está escutando. E, é isso aí. Um comentário que teve na outra sala que a gente tem. O Juliano Darwin. Mas eu noto que hoje em dia a maioria das crianças, por exemplo, já lidam muito melhor. Já estão cada vez mais acostumadas e tratando a homossexualidade como algo perfeitamente normal, como de fato é. Então, acho que a tendência para o futuro é cada vez o preconceito diminuir mais, mas é aquela coisa, acabar nunca vai acabar, infelizmente. Verdade, colega. Concordo. A Letícia Ginder. Cheguei meio atrasada, não sei se já falaram sobre isso, mas já tiveram em sala de aula alguma situação de preconceito? A gente já responde a pergunta, só vou ler o comentário da Tainá. Eu odeio muito essa expressão. Você pode ser, mas não pode ter tal jeito. Você é o quê? O dono do mundo, o dono da nossa existência? Verdade, verdade. Eu penso assim também. Mas respondendo a Letícia, vocês querem compartilhar alguma coisa?
talvez, gente, por muito Sinta-se à tempo, vontade. eu lembro, tipo assim, novelas, porque a gente tem que pensar que o acesso, como é o acesso à informação da população brasileira, né? Então a gente tem que a maioria da população acessa a TV aberta, né? As informações que tem ali. Então, as novelas, eu lembro que por muito tempo as novelas tratavam um gay, uma lésbica, um trans, como algo quase ridicularizado. Eu lembro da época da novela do Félix, você lembra? Aham. Né, que era, tipo assim, era completamente rotulado, né? Para ser gay tem que ser daquele jeito, afeminada. Para ser gay tem que ser completamente cheio de rótulos, né? Beleza, também mas não é só isso. Né? Exatamente. E outros papéis de novela também era sempre algum problema, era sempre vinculado a algum problema psicológico. Aí ligavam a um gatilho que a pessoa fala assim, não, a pessoa tem que fazer um tratamento para se entender. Então, por muito tempo, o acesso à informação já veio perturbado. Né? Já veio perturbado. E a gente vê esse comentário que a colega comentou da juventude, né, da população agora com 12, 10, 15 anos, eu concordo muito, assim, ó, muito mesmo. Eu acho que a informação está um pouco mais acessível. Ainda assim é complicado, né? Mas em relação assim, de preconceito, acho que eu já, bastante. Acho que é aquele negócio, a gente luta às vezes a gente entra em conflito conosco mesmos, né? Daí a gente luta para ser e para existir, né? E, tipo, para pertencer. E aí, tipo, uma dificuldade que eu vejo que a gente enfrenta, assim, é geralmente sair na zona do conforto, sabe? De falar sempre com os nossos amigos, pessoas que a gente acha parecidas, sabe? E conversar com outras pessoas diferentes, sabe? Eu vejo que pra mim, rola essa barreira, assim, sabe? De, tipo, em alguns ambientes, sabe? De me aproximar mais de pessoas parecidas comigo, sabe? De LGBTQIA+, me aproximar de mulheres, sabe? Que, tipo, sempre tive mais relações, assim, com mulheres, tipo, amigas, sabe? Sempre foi mais fácil eu trilhar esse caminho, assim, sabe? Para mim também. Por causa Parece que a gente que já se sente mais acolhido, né? A gente chega no local e já sabe que tem um gay, uma lésbica, a gente se sente, sei lá, né? Algum local que a gente não se olha assim, completamente heteronormativo, né? Às vezes parece que a gente não sabe nem como se comportar. Fica deslocado, né? Mas foi o que eu falei. Do... Eu vou entrar de novo até na questão talvez polêmica, né? A visibilidade, ela é muito importante. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, colocar, às vezes, momentos do mês, colocar filtro do arco-íris, para sempre estar querendo mostrar, colocar post, compartilhar. Só que eu acho que a gente passa por problemas muito sérios, né? Que ainda assim a visibilidade, eu acho que é importante, mas a gente precisa de mostrar a questão de políticas públicas. Então, para educação, saúde e segurança da comunidade LGBTQIA+, permanência em programas de pós, em graduação. Só que muitas das vezes eu acabo discutindo bastante política com meus familiares, né? E eu comento assim, beleza, eu vou votar em quem, independentemente, né, de partido, enfim, mas em quem eu sei que vai garantir o ideal, tipo, que vai lutar pelos direitos, né? No Brasil, como nós já comentamos, é o Brasil que mais mata travestis e transexuais, completamente homofóbicos. Cada semana a gente vê um crime. Eu lembro na época da minha juventude, eu sou de São Paulo, né? Eu estava no ensino médio, foi o caso do gay que levou aquela lâmpada fluorescente no rosto. Né? Nossa, esse caso... E às vezes, nessa época, a polícia não sabe nem como abordar esse assunto, sabe? Tipo, recentemente que a homofobia vem ser enquadrada, né, como se fosse um crime como racismo mesmo, né? Então, a visibilidade é importante, muito, muito. Mas a gente precisa de estabelecer, por exemplo, votar em vereadores que nos representem, né? Votar em deputados que de fato nos representem, para que eles consigam legislar, né? Deputados consigam legislar e garantir os nossos direitos mínimos, né? Porque às vezes tem aquela discussão, eu lembro em São Paulo teve uma época, na gestão do Haddad, que teve aquela época do metrô rosa, que era só para mulheres, né? E tipo, nossa, é privilégio. Toda lei que vem assim, querendo garantir os nossos direitos mínimos, a população que não tem
como eu falei, que não tem a mínima informação, quer discutir uma coisa que não sabe, né? E acha que é privilégio. Não! A gente só quer garantir os nossos direitos mínimos, né? De você se sentir seguro para né, as mulheres, principalmente, em relação ao machismo, mas a gente precisa. A política é muito importante, as mulheres, sabe? Os gays. Pensar e votar. Desculpa, Eduardo. O machismo afeta todo mundo, né? As mulheres, os gays, tipo, em todos os níveis, sabe? Os homens também afeta, né? Porque, tipo... Os próprios héteros sofrem com machismo e eles não percebem. Os né? gays também sofrem com machismo e aí reproduzem, ou outros se sentem, né, mal e não gostam e querem procurar outro caminho, sabe? E, tipo, mas esse negócio é muito sério, sabe? Daí, tipo, a gente, às vezes, duvidar da nossa capacidade. Por exemplo, que eu lembrei agora que eu falei pra Rai, né? Daí, tipo, as mulheres, elas, às vezes, pra entrevistas de emprego, têm muito mais capacidade, sabe? Tipo, do que os homens. E, às vezes, se inibem, não acham que tem ali a potencialidade. E o homem, né? Tipo, como a sociedade foi desenhada pro homem, né? Tipo, ele vai lá, tipo, na entrevista de emprego, cara, de pau, tal. Ah, eu sei isso, tal. E, tipo, passa, vai. Tipo. Exatamente. E as mulheres se travam e os gays também se travam, sabe? Tipo, as pessoas, né, LGBT e mulheres, sabe? E às vezes um problema, que às vezes a povo acha que é preconceito, foi um preconceito ser xingado, né? Aquele que é mais tradicional, verbalizado, né? A ofensa mesmo, né? Só que eu acho que a questão de homofobia e LGBTfobia, transfobia, ela é quase tão construída quanto o racismo estrutural, no meu ponto de vista. Porque a população LGBTQIA+, ela sofre muito mais com problemas de acesso a emprego, né? Acesso à educação, à saúde, né? Às políticas de saúde pública. Então, tem muita coisa que é preconceito mascarado, né? Que nós sofremos, né? Temos, hoje em dia, já comentei, né? Tem uma emenda lá que quer desmontar a política de tratamento da AIDS e do HIV. Então, isso é completamente, um problema, né, que o povo trata como é uma questão de saúde, mas está completamente ligada, né, os princípios dessa emenda que estão planejando, não sei se já foi votado, não foi votado ainda, mas que estão se discutindo, né, é completamente homofóbica, transfóbica, não leva em consideração a nossa realidade, né, a realidade da população como um todo, né, então... É bem aprofundado, não é preconceito, só uma ofensa. Né? É preconceito, por exemplo, também quando aluno de engenharia mecânica, uma aluna da engenharia civil, que são alguns cursos bem masculinizados, e os alunos não se sentem incluídos. Né? Como eu, que gosto desse conteúdo, que gosto dessa área de conhecimento, eu não me sinto incluído nesse meio, por quê? Né? Por que eu não me sinto incluído? Né? Então, isso é preconceito, isso a gente tem que debater isso, talvez com uma coordenação, começar a debater com nossos para evitar. Isso também é por isso que eu falo, a transfobia, a LGBTfobia como um todo, ela é muito estrutural e construída. Né? A gente não pode achar que é só um xingamento. O xingamento é o que menos dói, pelo menos para mim. Né? Mas a gente sente, eu percebo isso em vários cenários. Né? E principalmente acesso à educação emprego, ao mínimo que a Constituição deveria assegurar para toda a população brasileira, e não assegura. Né? Então, não são direitos. A gente tem que debater essas inclusões, por isso que eu falo que o Estado tem que ser um pouco maior para isso. Né? A gente tem que buscar essas lutas, buscar entender, acho que a professora Letícia, né? Acho que até comentou ali da palestra, deixa eu ver aqui, a Rayane vai ler, quer que eu leia? A prof. Letícia fez um convite aqui. Entrando no assunto de trans, dia 28, vamos ter uma roda de conversa intitulada Mulheres Trans em Espaços de Poder, com a participação de uma vereadora trans, Lins Robalo, de São Borja, e a coordenadora de Direitos Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, Adriana Costa de Souza. Será transmitido pelo YouTube da Proext, dia 28 às 19h30. Fica o convite, gente. Vamos participar.
Certamente, essa vereadora, eu sigo ela, né? Ela tem construções, posts muito interessantes. Então, eu também acho que nós, né, nós temos que sempre buscar essas informações mais construídas, né? Para quando a gente encontrar algum problema, não ter um debate muito raso, que às vezes é difícil. Sim. Né? É difícil, às vezes, a pessoa falar que é um privilégio, essa lei é um privilégio. Às vezes está muito abaixo de ter o mínimo de igualdade. Né? Então, a gente, e tu sabe que eu escuto muito isso sobre as cotas raciais. Eu escuto isso muito também. Nossa, isso é o básico, sabe? Eu ouvi um comentário de um amigo meu que foi meio brincando, assim, ele falou outro dia pra mim, nossa, o mundo vai acabar porque o gay quer o mínimo. Não, eu acho entrar em colapso. Gente, deveria ter cota para pessoas trans e travestis, porque elas são muito excluídas do mercado de trabalho. Né? Deveria ter cotas nas empresas. Né? Mas aí, quando depende da política do governo, não vai fazer isso, que é uma interferência do Estado, né? Então, no livre mercado. Então, dependendo, não vai fazer isso. Então, gente, por que não se contrata? Por que as pessoas trans precisam, muitas das vezes, entrar na prostituição? Né? Às vezes eles precisam, não tem muita saída mesmo na realidade deles. Então, olha, exclui completamente. O Bruno falou assim, a área de call center é uma das poucas áreas que são mais liberais e contratam, né? Queremos mais gente LGBTQIA+ no poder. Sim. Talvez, mas tem toda aquela questão de imagem, né? E por tem que o call center a gente utiliza principalmente a voz, né? A pessoa vai ficar ali atrás. Ninguém vai ver você. Então, exatamente. Então, é um negócio que a gente tem absurdo. que pensar. O Ícaro é inclusivo, mas é segregatório. Exatamente. O Ícaro levantou a mão, vou passar a palavra para ele. Pode falar, presidente. Uma boa noite a todos que estão acompanhando o nosso evento na Calorada 2021. Eu levanto um questionamento, né? Esse assunto está muito bom, é um tópico bem interessante para a gente debater na universidade, né? Principalmente no nosso campus, devido a todos os dados apresentados, masculinizado, temos um baixo percentual de mulheres nas engenharias, nós temos também a questão de uma não acolhida, né, dessa comunidade LGBTQIA+. Então, no sentido de Estado, né, a gente tem a nossa Constituição, de 88, que ela é chamada de Constituição Cidadã, e realmente, né, essa questão dos direitos e deveres, assim como confundir a garantia do direito mínimo com algo a mais para uma pessoa, né, é um ponto que levanta bastante discussão, porque se o Estado percebe que não está sendo garantido aquele direito mínimo, a nossa própria Constituição, ela permite que o Estado intervenha a partir dessas metodologias e abordagens para poder esse cidadão ser inserido, né? E aí eu levanto um tópico que é bem interessante a ser discutido, quando duas minorias se juntam, né? Uma mulher, que além de ser mulher, que já é uma minoria, seja em mercado de trabalho, assim como em cargos de chefia e assim por diante, ela também é homossexual, ou então a nossa comunidade toda LGBTQIA+, sendo de minorias raciais, né? Então, quando a gente tem um gay periférico, ou a gente tem um travesti periférico e negro, né, esse tópico é muito mais agravado, e aí eu gostaria que, com a permissão de vocês abrissem essa discussão com a gente, porque eu acho que ela vai agregar muito, né, tendo em vista a nossa comunidade, também tendo em vista esse cenário que é muito repetitivo na nossa sociedade brasileira, tá? Muito obrigado pela palavra. Obrigada. Obrigado por trazer aí, essas informações aí pra gente. Não, né? Ótimo comentário do Ícaro e bem aprofundado quando a gente começa a entender o preconceito, né? E as camadas que o preconceito existe, né? Inclusive, é que eu acabo lendo um pouco sobre aquelas... não é o nome, é como se fosse Sociologia do Preconceito. Acho que tem um livro que chama um pouco sobre isso. E sim, existem camadas, vários níveis, e tem gente que vai somando esses preconceitos, né, acumulando, assim, como se o problema fosse dele, né, e ele leva isso consigo. É a mesma questão da negritude, né, tem gente que sofre preconceito, mas a pessoa, quando tem mais melanina, mais preconceito a pessoa sofre, né, e só por ter mais melanina. Então, quando a gente começa a falar, né, por que eu falo que eu acho, sim, que deve ter inclusão, cotas no mercado de trabalho, principalmente para as pessoas da sigla T, né,
que eu acho que vai acumulando muitos preconceitos em relação à imagem, em relação à vulnerabilidade social, que muitas das a vulnerabilidade ela é diferente da subalternidade. Tem situações, pessoas que são vulneráveis e que acabam sendo subalternas e que aceitam que, tipo, você é menor, você é fraco, você é gay, você não pode estar nesse acesso, nesse ambiente. E a pessoa acata isso e a pessoa fica naquele meio. Então a pessoa entra um pouco nas periferias, né? As pessoas já têm um pouco da vulnerabilidade social, né? E vai chegando num ponto que não tem muita saída. Então, a gente tem que evitar, às vezes, né, discutir, às vezes, eu acho, que questões tão aprofundadas com pessoas que, às vezes, não têm o mínimo de informação. Tem que começar lá de cima para ir explicando ela, mostrando os níveis de preconceito. Eu lembro um post que eu vi uma vez, eu não lembro quem fez, é um post bem antigo, que é bem pesado até, que fala assim, imagine o preconceito que sofre, bem como o Ícaro falou, um deficiente, negro, gay, nordestino e pobre. Né? E se coloquem no lugar dele, em busca de emprego, em busca de educação de qualidade, em busca de laços de amizades, né? Então, ele vai crescendo o preconceito, né? Então, isso é realmente muito complicado. Então, uma das coisas que a gente tem comentado é a importância da visibilidade, né? É fundamental, mas a gente tem que pensar muito nas políticas, sabe? A municipal, na nossa escola, quando eu falo política, até na escola, né? Como vocês estão fazendo aqui nos parte do centro estudantil, isso é fazer política, né? Então, é muito importante esse espaço para a gente discutir, construir esse conhecimento, essa informação, né? Sim, exatamente. Eu acho muito importante a gente ocupar esses espaços, sabe? Porque aqui a maior parte das pessoas que estão assistindo, eu acho que são ingressantes. Então, eles não tiveram acesso ao nosso campus ainda. Uhum. Pela questão do CIAD e tudo mais. Quem ingressou no ano passado, eu acho que também ainda não teve acesso, não teve oportunidade. Então, é bem importante essa roda de conversa para eles saberem que que vocês dois, a Bárbara e o Manuel, que já passaram por isso, eu e o Dudu que estamos passando, como que é. Tem melhorado com o tempo, tem melhorado. Quando eu entrei, não tinha nada de representatividade. Na minha turma, eu não lembro de olhar e dizer assim, nossa, tem um gay. Para vocês terem noção, tinha 3 negros na minha turma, em 2017, da engenharia civil. Então, era pouquíssima representatividade. Mulheres, eu acho que tinham 10 de 50. Então, é um negócio bem complicado. E a gente tem, sim, que se posicionar, que falar. As pessoas, às vezes, acham que é mimimi, não é. A gente tem que gritar e falar assim, esse é meu lugar, e eu vou permanecer nele, eu sou isso, e é isso, Sim, sabe? A exatamente. Letícia falou ali, vocês já sofreram algum preconceito? Eu acho que eu nunca sofri, porque eu sempre fui muito positiva, assim. A pessoa me falava e recebia de volta. Eu não deixo de barato, não. Eu falo, quem me conhece sabe, eu sou uma virginiana nata, assim, a pessoa me falou, vai receber de volta. Porque eu sou bem assim, sempre fui muito posicionada desde a escola, acho que por isso eu não sofri tanto. E eu sempre fui, além de ser negra, sempre fui gorda, então, mas eu nunca passei por bullying, essas coisas, tive sorte, sabe? E sempre em casa eu tive muita essa educação de, podemos dizer, de não levar desaforo para casa. Eu sempre tive noção de quem eu era e sempre tive essa... Acho que é sempre bom a gente ter esse apoio dentro de casa, que não é privilégio para muitos. Sim. Tem É bom essa também, noção. Rayane, comentar do Nude. Eu lembro que eu fui do Nude, eu fui bolsista em 2015, 2016, de monitor de inclusão, e depois eu fui monitor de apoio pedagógico do PASP. Não sei se tem ainda o PASP e o NINA, né? Mas ali na Unipampa, a gente tem ali... As profissionais dali são muito, muito, muito acessíveis. Nós temos a Lucia, a Roberta, enfim, o pessoal do NUD, né, que é o Núcleo de Desenvolvimento Educacional, eu acho, não sei qual é o nome, né? Acho que é assim. Isso. E elas acolhem, conversam com a gente, entendem o nosso problema, conversam com os professores. Eu acho que, principalmente para os ingressantes, pelo menos para mim, foi um espaço completamente acolhedor, o NUD. Sabe? A Roberta, a Lucy, a Flávia também, acho que a Flávia está afastada, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer, que ela está fazendo doutorado, mas
ali, pelo menos para mim, foi um espaço muito acolhedor. Às vezes a gente estava até assim, estressado com os problemas, a gente ia lá conversar, porque ali acho que a pedagoga, né, tem um pessoal que da área mais específica que sabe, né, às vezes nos entender a gente, né? Então, é o contato mais direto que a gente, que é acadêmico, tem com os profissionais, direto na universidade, sim, onde vão ouvir nossas reclamações. Nós, do Centro Acadêmico, também estamos disponíveis para ouvir, mas a gente ainda assim é aluno. sim. Então, a gente vai levar essas reclamações, tudo que os ingressantes, que o pessoal da Unipampa precisar, a gente vai estar... Às vezes até dúvida também, dúvida, Exatamente. o era completamente acessível, assim, tá? Então é uma boa dica para os E ainda ingressantes. eles são muito acessíveis. Uhum. E agora um grupo, né, gente? Pra gente poder falar sobre isso, representatividade. Isso, o grupo de trabalho LGBTQIA+, assim como outros 3 grupos de trabalho de minorias, já estão sendo criados. Vou te adicionar depois, Dudu. Neles a gente vai discutir certas políticas, certas pautas. Estamos disponíveis para ouvir todos vocês, as demandas que vocês precisam, para que a Unipampa seja um lugar mais acolhedor e que tenha mais representatividade, que é o que a gente procura. Sim, com certeza. A Marina comentou aqui, quando eu entrei no curso, a Marina é da software, se não me engano. Na minha turma tinham 5 mulheres. E a Letícia, sim, Marina, na CC e na ES temos ainda menos mulheres, verdade. A representatividade feminina é pouquíssima. Isso é muito real, sabe? O representatividade feminina assim, no curso de software e da computação é bem baixa, sabe? Mas, tipo, isso é um fato, né? Mas, na verdade, tipo, acho que para todas as áreas de exatas, quase, tem essa questão. Né? A gente vai entrar nos cursos de exatas, a porcentagem, né, de mulheres que entram na ciência é bem menor, mas a gente faz com aquelas perguntas, né? Caramba, 51% da população brasileira é mulher. Né? Por que elas não entram? Né? Então fica aquela questão do acesso à informação, aos preconceitos, né, todos esses questionamentos. Mas a gente não pode também assustar os calouros. Mas olha, tipo, da software, assim, eu vou falar agora da software, que a gente, o pessoal do curso da software é um pessoal bem diverso, assim, sabe? Eu percebo isso e acho que o pessoal concorda comigo, a gente é bem diverso, assim, talvez não na representatividade, sabe, mas no respeito, assim, das diferenças, sabe? E até porque é bem importante para nós, por causa que a gente tem o RP, né? RP1, RP2, RP3, RP4 e RP6, 5 e 6. E aí, tipo, é uma cadeira que a gente trabalha em equipe, sabe? E ali é muito importante isso da gente... Cervejinha ali me distraiu. Deu um acende. Mas, tipo, eu acho que é isso, sabe? A gente é diverso, assim, no sentido de respeito, sabe? As diferenças. Até porque a gente tem esse negócio de equipe e a importância da gente poder ter grupos como esse para poder se afirmar mais, para poder se apoiar mais, sabe? E para usar nossa voz mais, para nossa voz aparecer nos produtos que a gente cria, sabe? Porque a gente não tá numa equipe à toa, né? Tipo, lá na software, as equipes foram feitas pra gente criar, assim, alguns produtos, né? Tipo, assim como os outros cursos criam, né? Tipo, as coisas de vocês, que eu não sei o que é. Mas lá a gente cria, né, software. Daí, tipo, a gente trabalha em equipe e a importância da gente poder ver a representatividade para a gente poder nos ver, para a gente poder passar nossas percepções nos produtos, sabe? Para a gente poder se ver também nos produtos, sabe? Porque hoje em dia, né, tipo, tem muitos produtos digitais, sabe? E muita coisa assim, né, no digital. E em qualquer lugar, sabe? Qualquer produto, qualquer loja, sabe? Se a gente se vê, a gente se sente acolhido, sabe? Então, tipo, a gente usar a nossa voz para criar esses espaços, sabe? Cada vez mais. E acho que era isso que eu queria falar que eu tava guardado. A Alana
fez um comentário aqui. Tenho como exemplo que todas as minhas amigas da infância são biolésbicas e óbvio que a gente mantém amizade até hoje. Mas tem um preconceito por parte dos pais, dos mais velhos da minha família, do tipo, não anda com elas que tu vai virar também. E isso é um absurdo, mas é comum em várias famílias, como se fosse alguém que vai te levar para o mau caminho. Vocês já tiveram amizades que se afastaram de vocês por isso? Sim, Alana, nossa. Tem, principalmente assim, no meu ponto de vista, tem mulheres que acham que por tu ser bissexual, tu vai te atrair por todas as mulheres do mundo. Então, tipo, teve amigas minhas amigas mais próximas não, porque eu acho que elas sempre souberam, mas algumas amigas que eram mais colegas, antes a gente saía, a gente se vestia, elas vinham aqui para casa e agora elas têm medo de tirar roupa na minha frente ou algo assim, achando que eu vou ficar olhando algo assim, só que não é assim que funciona, gente. Eu tenho respeito. Que loucura, né? E não são todas as mulheres que eu vou... Minhas amigas são minhas amigas, sabe? Eu não vou olhar para todas as mulheres ou para todos os homens com intenção sexual ou com intenção de namorar. Não é assim que funciona. Sim. Em relação ao que a Alana falou, eu tenho, na época da... Né, eu estudei 2014 a 2018. Eu tinha colegas da engenharia mecânica que não falavam comigo. Eles simplesmente ignoravam a minha presença. Tá? Não quero assustar os calouros, não é todo mundo assim, né? Mas tem muita gente bem acolhedora, no tanto que eu fiz muitos amigos na Unipampa e os amizades que vai... Por isso que eles foram meus amigos, né? Mas eu lembro que eu tinha colegas que, sexto, sétimo semestre, que não, tipo assim, evitavam, não falavam comigo. Tipo, é bem nesse sentido, se você se aproximar, vai que você vai virar gay também. Né? Bem nessa ideia bem louca, assim. Eu sentia isso. Não precisou ninguém me xingar, ninguém para falar nada, mas era um grupo, né? Hoje são engenheiros mecânicos, mas de alunos que simplesmente ignoravam minha presença, isso que, tipo, nem falava direito. Eu sentava e ficava quieto na minha. Mas qualquer tipo de formação de grupo, discussão, durante 5 anos, né? Entraram comigo. Não ter uma troca de conversa, a gente não poder discutir nada, falar do curso, falar, por exemplo, falar do assunto, né? Da graduação da gente, das experiências profissionais, não tinha esse acesso, sabe? E não precisava, tipo, não era nada gritante, assim, por isso que eu falo, o preconceito ele é muito estrutural também, eu acho, né? Para a população LGBTQIA+, porque a gente vai se excluindo e vai segregando isso. Por isso que eu falo, para mim, eu tenho isso muito claro, porque eu me formei sem trocar 2 palavras com meus colegas que ingressaram comigo. Né? E era um grupo, e tu via que era completamente um grupo heteronormativo raiz, assim, ó. Raiz, daqueles raiz. Então, é complicado. Sabe o que eu vejo, assim, que, tipo, parece que os caras héteros, assim, eles têm muita facilidade de se juntar e, tipo, fazerem ali a conexão das ideias deles. E, tipo, quando chega alguém diferente de fora e tenta ali, tipo, falar alguma coisa, eles ficam assim com uma cara, tipo, oi? Não entendi. Sim, tipo, sim. Eles têm afinidade lá e se ficam nessa afinidade e não se abrem, sabe? E aí Sim, a tem gente, uma às barreira. vezes, se sente, assim, eu me sinto, às vezes, me senti, sabe, às vezes, assim. Eu tenho um amigo hétero, né, da época da graduação, o Pedro, baita amigo, assim, da época da graduação, e eu namorava a minha colega também, nós 3 entramos juntos, então, era um casal, né, acho que alguns vocês conhecem, eram o Pedro e a Natasha, e a gente estava muito junto, a gente era muito unido, assim, né, e eu lembro que, tipo, no terceiro, quarto, foi passando os anos, assim, consolidou-se que a gente ou era um trisal, ou que o Pedro traía a Natasha comigo, só por a gente andar junto. Só por isso. Né? E aí, o Pedro era meu colega, e a gente andava junto, a gente fazia todos os trabalhos junto, mas porque era meu amigo. Né? Mas, tipo, era consolidado para muita gente. A fofoca foi tanta. E, tipo, chegaram me perguntavam assim, mas você fica com o Pedro, né? Eu falei, oi? Só pelo fato da gente ser amigo, assim, por muito tempo. Né? E eu falo desse grupo de colegas meus que conviviam na mesma sala, só que não trocavam uma palavra comigo, sabe? Que era real. Conversavam com o Pedro, meu colega, e não...
eu entrava, aproximava, assim, ó, não precisava dizer nada, mas eu sentia que estavam segregando. E é por isso que no começo da conversa eu falei, né? Eu sinto, né, que por ser da engenharia mecânica e por ser gay, eu sinto que eu tenho que sempre mostrar que eu sei. Parece que eu tenho que mostrar que eu sou competente, sabe? Isso é cansativo muitas das vezes, né? Parece que para me firmar no meio, assim, dos meus colegas engenheiros mecânicos, parece que eu tenho que sempre demonstrar algo mais, sabe? Que não é suficiente. Não sei, é muito louco. Mas, como eu falei, né? A visibilidade, a implementação de políticas, com a conversa disso é o que vai mudando, né? Sim. Às vezes a gente se cobra para ser, tipo, melhor, assim, para superar esses desafios que a gente comentou até aqui, sabe? E, tipo, eu vejo isso que eu, às vezes, no momento da minha graduação, eu me cobrei extremamente, sabe? Tipo, pra dizer pra minha família assim, ó, eu consegui, sabe? Tipo, cursei uma universidade pública, sou gay, tipo, bissexual, e consegui, sabe? E, tipo, e ao mesmo tempo para poder conversar nos espaços, né? Tendo esses desafios que a gente falou, mesmo assim, tipo, rolava, assim, bastante cobrança, assim, minha, em relação a mim mesmo, sabe? E isso que o Manuel falou, da gente precisar, assim, falar e mostrar que a gente sabe mais, não é um negócio de arrogância, é um negócio que a gente, é um senso protetivo, sabe? Da gente fazer mais, dar o nosso melhor, se cobrar, assim, e foda. Sim, tu tem que estar sempre provando que tu é capaz. E às vezes eu olho assim, pelo menos os ingressantes, né, acho que é um pouco do nosso papel, sabe? Acolher também os nossos colegas, sabe? Nesse sentido, mostrar que, tipo, não tá sozinho, né? Mostrar pelo menos, estender a mão, né? Que às vezes, como eu falo, a gente estava conversando no começo, muitas das vezes, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, já tem preconceito, né? Se a gente não se acolher, quem é que vai? Né? Então a gente tem que se abraçar, se unir, sim, não a nível de competição, nada disso, mas a nível de se unir, né? A gente dar as mãos, sim, de colocar filtro de arco-íris, nesse sentido básico, mas é tipo, a gente tem que se unir. Colocar o emoji de arco-íris na bio do Insta. Importante. Do Insta e do Lattes. Gente. É uma comunidade muito maior que a gente, né? A comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade e tá aí há anos, e pessoas sofreram bastante no passado, tiveram que correr pra gente andar hoje, e a gente tem essa comunidade, independente, a gente nunca vai estar sozinho, sabe, na vida. É muito maior que várias coisas, sabe? Tipo, exatamente. Amigos, família, é uma comunidade gigante e a gente encontra apoio e acolhimento, sabe? E é isso que a gente quer mostrar. Esses grupos. Quer mostrar que hoje, para quem está ingressando, que tem lugar para todo mundo, que todo mundo vai ser acolhido, que vai ser ouvido. E a gente fala minorias, mas não é minoria em valores, é uma minoria em visibilidade. Essa questão é a questão das minorias. A gente tem menos visibilidade que as outras pessoas, que os outros grupos. Mas não somos minorias, gente, apesar. Aqui, vou ler os últimos comentários. A prof. Letícia disse: sabem que como professora tenho colegas, professores que nem me cumprimentam também. O Ícaro falou: sinto muito orgulho da engenharia de software nesse sentido. Se algum dia houve, hoje não é visto. Seja entre colegas ou na relação aluno-professor. É um ambiente muito acolhedor. Coisa boa. A Letícia falou: acontece muito também com nós mulheres nas exatas. Verdade. Uhum. O Bruno Vitor falou: tem um colega que evitou uma amizade com outra menina com medo de ser chamada de lésbica também. Triste isso, demais. E existe muito. Pode parecer estranho, mas existe muito ainda. A Marina falou: nossa, eu tenho que provar o quanto posso fazer para fazer as coisas todos os dias para as pessoas. Sou representante discente e fiz parte do diretório com o Ícaro durante muito tempo. Perguntavam para ele sobre atribuições que eram minhas, como se eu não soubesse as coisas, etc. É isso. É verdade, Marina. Senti muito isso também. Eu, além de ser diretora de movimentos sociais, eu sou
presidente de uma das atléticas, e muitas vezes as pessoas vinham tirar dúvidas e não tiravam comigo. Iam falar com o meu vice por eu ser mulher. Eu percebi muito isso. Por eu ser mulher, então eu não era capaz de receber, de responder aquela dúvida ali, como se a gente fosse menos capaz. E isso existe muito, mas é algo que a gente vai conseguir mudar. Eu tenho fé que isso vai mudar e que a gente vai conseguir ocupar esses espaços que a gente já ocupa e que são nossos por direito, né? A gente pega na marra se precisar. Na unha, vai ter que ser. Então, gente, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, já tá ficando tarde, tá frio. Não sei como é que tá aí, Manuel. Eu sei que Aqui ele em Porto Alegre tá bem frio também desde ontem. Claro, não é tão frio quanto Alegrete. Alegrete, nossa, meu Alegrete Deus do tá céu. impossível. Quando eu vim de São Paulo para Alegrete, Jesus, eu congelava. Impossível. Eu tô arrumada aqui só da cintura pra cima. Aqui embaixo eu tô tapada. Eu tô com o aquecedor ligado aqui. É. Eu tô com o aquecedor ligado. Única maneira. Quero agradecer muito a participação. Vou pegar um casaco que eu tô com frio. Quero agradecer a participação de vocês. Por mim, eu ficava aqui, ó, papo e papo. Mas foi muito importante. Espero que todo mundo tenha gostado. Logo a gente vai liberar o formulário de presença, tá, gente? Para os bichos e para o restante dos participantes. Quero agradecer muito. Vou deixar cada um de vocês falar. Pode começar, Manuel. Não, eu que agradeço o convite. Acho que foi o Eduardo que comentou contigo. Foi o Bruno Medeiros, que me passou teu contato. Tá, sei. Não, agradeço demais o convite. Não é às vezes não é muito fácil, sabe, entrar para essas rodas de conversa, debater sobre algumas questões delicadas, às vezes para nós mesmos, né? Então, nem sempre é muito fácil, mas eu gostei muito do convite e dessa conversa que nós tivemos aqui. Realmente eu agradeço, sim, ter participado disso. Tá? E aos colegas que estão ouvindo, né, sou bem acessível, a conversa, qualquer coisa que precisarem, só chamar. Dudu? Queria agradecer, gente. Queria agradecer porque pô, é um negócio que há tanto tempo que, né, poderia ter acontecido e agora está acontecendo graças às pessoas que estão se movimentando para isso. E não para aqui, sabe? Tipo, é um começo, sabe? E tinha bastante coisa que a gente tinha que falar e precisava falar. E acho que é o início, sabe? Da nossa voz ser escutada e da gente poder falar, mesmo que não seja escutada, sabe? Mas sempre vai. Tipo, é isso aí. Show. Bárbara? Queria agradecer de novo o convite. Eu estava ouvindo vocês, eu me senti muito bem ouvindo vocês. Senti muito acolhida, muito representada. Foi muito gostosa a sensação de ouvir vocês falando. Me chame mais vezes. Eu sou formada em eventos universitários sempre. E, gente, tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco, seja ingressante, seja veterano. Eu sou veterana já. Nem tenho mais espaço de fala com os bichos. Mas, assim... Eu me senti muito seguro com a Bárbara aqui, porque temos uma psicóloga aqui, gente. Chique, achei chique. Eu agradeço muito a participação de vocês em nome do Centro Acadêmico, em nome da minha diretoria. Lembrando que a gente está trabalhando com grupos de trabalho. O Ícaro liberou ali o formulário de presença para todo mundo preencher. Então, eu agradeço demais. Qualquer dúvida, qualquer demanda, vocês entrem em contato conosco. Pode ser pelo Instagram, pode ser por e-mail. Todos serão ouvidos e acolhidos. Agradeço demais. Essa conversa vai para o YouTube da AUCA depois, do Centro Acadêmico. A gente vai disponibilizar lá, tanto para os convidados compartilharem com os amigos, tanto para quem esteve aqui e queira mandar para alguém. Agradeço demais e boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa semana para vocês. Igualmente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.